Graça e paz. Graça e paz. Sejam bem-vindos de volta. A live caiu. Vão entrando. Bom ano, Délcio. Feliz ano novo. Como é que estás? Sejam bem-vindos à live. A nossa sexta live do ano. Sexto dia. Sexta live. E sexto capítulo. Sexto capítulo do livro de Atos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. A live caiu há pouco tempo. Mas nós estamos aqui pela graça. E vamos dar continuidade. Então, se puderem mandar para as pessoas, para as outras pessoas também, que é para serem notificadas, né? Receberem uma notificação vossa, um convite vosso. Porque não sei o que se passa no Instagram, às vezes derruba as lives. Mal começamos, já cai. Só Deus sabe os mistérios. Mas estamos aqui. Estamos aqui, firmes e fortes. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz. Agora vamos ter que esperar mais um pouco, né? A live caiu há pouco tempo, então vamos esperar mais um pouco que as outras pessoas voltem a entrar, recebam a notificação de que voltamos em live, que é para não perderem. Vamos esperar um pouquinho mais, uns 2 minutinhos e começamos. Enquanto isso, pega a tua Bíblia, já abre o capítulo 6 de Atos. Vamos dar continuidade. Para quem está pela primeira vez, nós estamos a ler o livro de Atos desde o dia 1. Então, cada dia estamos a ler um livro, um capítulo. E lemos e fazemos uma reflexão, né, sobre o que está escrito no capítulo. Então, hoje vamos ler o capítulo 6 de Atos. E assim em diante, os outros dias. Peço por favor que mandem para outras pessoas também, para serem abençoadas, para serem impactadas com o poder da palavra do Senhor, que liberta. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esperar um pouquinho. Bem, vamos começar então com a nossa leitura. Vou baixar um pouquinho o som para não atrapalhar. Diz assim, capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo
negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Abri só um parênteses, né, que é para podermos perceber. Não sei se conseguem ouvir. Conseguem ouvir? Por favor, quem consegue ouvir, diga um ok, só para eu saber, porque de vez em quando trava. E eu não sei se não tá, um pouco já caiu. A live caiu, então queria um feedback, por favor, de quem tiver a ouvir e poder responder. Tá ok? Thank you. Então, estamos a ler o capítulo 6 de Atos, né? E falando um pouquinho sobre o que ontem, né, nós falamos. Então, aquele grupo que se reuniu começou a crescer, né, entre apóstolos de Jesus, mas os outros seguidores, as pessoas começaram a ouvir a palavra, começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, começaram a ser batizadas nas águas, né, porque arrependeram-se dos pecados, converteram-se aos caminhos do Senhor. Então o grupo só ia aumentando, né, virou uma multidão, que nós lemos até ontem, eram 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas. Então, surgiu aqui uma necessidade, né? Que algumas viúvas não estavam a ser atendidas, né? Porque só para fazer uma coisa, antigamente, né? As mulheres só trabalhavam em casa, faziam trabalho doméstico, né? A criação dos filhos e tal. Então, os homens é que iam fazer o trabalho, né? Fora de casa, né? Eram pescadores, comerciantes, enfim, eles é que traziam sustento para as famílias. Quando esse homem morresse, se eles não tivessem filhos grandes, né, que já pudessem trabalhar, as mulheres ficavam sem ajuda, sem assistência. Então, como a ideia desse grupo, né, foi começar, quer dizer, acredito que foi orientação do próprio Espírito Santo, né, que para que o grupo crescesse mais e mais e alcançasse mais vidas, havia necessidade da partilha de bens, né? Ou seja, os que tinham mais vendiam, né, suas com posses, vendiam as suas posses, vendiam aquilo que pudessem vender e depois compravam alimentos, se calhar tendas, também que era para poderem também estar mais juntos, visto que havia alguma perseguição pelos líderes religiosos e não só e governamentais até. Então, as pessoas, pronto, os mais ricos, né, iam vendendo as coisas para angariar mais fundos e com isso podiam dar algum sustento aos mais necessitados. E aqui surgiu a necessidade, né, levantou-se uma preocupação relativamente às viúvas. As viúvas estavam a sofrer algum dano, né, não estavam a ser supridas como deviam ser. Então, aqui os discípulos, né, os discípulos disseram que tinham que se escolher 7 homens para poderem fazer esse serviço de ver quem é que está a precisar, quem precisava de alimento, quem precisava, de certa forma, de sustento. Então, isso é só para fazer um resumozinho para poder ver melhor compreensão, né? Então, no versículo 3 diz assim: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Isso para quê? Para haver divisão, né, de tarefas. Então, os discípulos estavam com a responsabilidade de orar, de levar a palavra, né, de orientar o povo. Eram pessoas novas convertidas, estavam a sair de uma religião, uns de uma religião, outros se calhar nem religião tinham. Então, havia essa necessidade de ensino. Então, e havia necessidade de levantar esses 7 homens, mas esses homens não podiam ser homens qualquer, tinham que ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por quê? Porque havia essa necessidade, né?
E ainda há, até nos dias de hoje, nós temos que ser sábios. Ainda mais naquele tempo para poder julgar, né, as causas, ver quem é que está a sofrer mais com o quê, quem precisa mais de quê. Então, havia essa necessidade de serem homens realmente cheios do Espírito Santo, que é para também estarem sensíveis à voz de Deus, à orientação, aquilo que era necessário passar. Então, no versículo 5 diz assim: tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicaron, Timon, Pármenas e Nicolau. Esse Nicolau, né? Um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à lei. Aqui 2 pontos. A necessidade da imposição de mão. Eles já eram homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, que é para poderem cumprir, né, com essa missão. E ainda houve a necessidade de se impor as mãos sobre ele. Por quê? Porque eles, os discípulos, né, os apóstolos do Senhor, eles eram os líderes, vamos assim dizer, né, desse ministério. Então, para eles passarem a autoridade espiritual para esses 7, havia necessidade de se impor as mãos. Então, a imposição de mão é para passar, né? Como se diz às vezes, transferência de unção. Então, é para passar a autoridade espiritual. Ou seja, vocês podem ir, vocês podem cumprir em nosso nome, porque eu vos autorizo. Então, uma forma, né, de passar a autoridade e esses homens poderem então cumprir com aquela missão que lhes foi dada, com a unção, né, a transferência de unção que eles receberam dos seus líderes superiores, vamos assim dizer. Aqui diz, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à lei. Sacerdotes esses que eram fariseus, eram líderes religiosos, né? Que não acreditavam em Jesus, não acreditavam na ressurreição de Cristo, não acreditavam no que Jesus falava enquanto esteve aqui na terra, mas que começaram a ver as maravilhas, os prodígios começaram a acontecer, e depois de tudo aquilo, né, da descida do Espírito Santo, o Pentecostes em capítulo 2, como lemos, então eles começaram a se converter, não tinha como, porque era um mover muito grande do Espírito Santo, era uma conversão em massa, não estamos a falar de uma conversão de 1 a 2 pessoas, estamos a falar de conversão de 3.000 pessoas ao mesmo tempo, de 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, era uma conversão em massa. E impactava muito aquela sociedade, impactou, né? Porque, enfim, não tem como. Nós vemos, às vezes, uma pessoa aceita Jesus, já é uma alegria, já é imagina uma conversão em massa. Então, até os sacerdotes começaram também a obedecer, né? Começaram a ter fé e a acreditar em Cristo. Então, no versículo 8 diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Aqui para dizer que naquele tempo Moisés era aquela figura, era tipo Deus no céu, Moisés na terra, vamos assim dizer. Porque o Moisés foi o libertador desse povo, então eles tinham muito respeito e consideração por Moisés. Muitos deles não acreditaram em Jesus, né? Mas Moisés era aquela figura
que eles realmente, né, que eles tinham muito respeito e consideração assim por eles. E então, quando eles vêm e falam isso, é tipo é como se agora, né, nos dias de hoje, nos disserem que alguém está a blasfemar contra o Espírito Santo, ou está a blasfemar contra Jesus e contra Deus. Então é algo realmente grave. Então eles fizeram essa denúncia, né, a ver o que iria acontecer. Então no versículo 12 diz assim: com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levando-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O rosto de quem? O rosto de Estevão. O rosto de Estevão ficou brilhante, ficou parecia um anjo, porque ele estava tão revestido do Espírito Santo, tão empoderado, vamos assim dizer, com o Espírito Santo, que houve essa manifestação dessa maravilha vinda do Espírito Santo. Embora eles tivessem a arranjar conflito, arranjar intriga contra ele, o Espírito Santo ainda estava sobre ele. Então aquilo foi uma manifestação para eles verem que aquele homem não era um homem qualquer, mas era um homem ungido do Senhor. Era um homem que estava ali porque Deus lhe pôs naquela posição. Não foi só os homens, porque nós às vezes pensamos, os discípulos, né, os apóstolos escolheram ele. Não, foi Deus. Deus já escolhe, né? E o Espírito Santo dá discernimento aos apóstolos para dizerem: olha, Deus escolheu você eram 7 desses homens. Então, isso é o que? É a manifestação do poder do Espírito Santo através, né? Ou seja, quando ele age através de uma pessoa. E aqui terminamos o capítulo 6. Esse capítulo 6 é bem curto, comparando com os outros que já lemos até agora. Termina aqui. Então amanhã vamos ler o capítulo 7. Vamos dar continuidade da nossa leitura. Mas eu queria, já que estamos a falar do Espírito Santo, né? Eu queria ler com vocês o livro de João, capítulo 14, capítulo 14, versículo 15. 15 não, 16. Vamos ler o 16. Versículo 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Este é o capítulo 14, li o 14, do 16 até ao 17. Aqui foi quando Jesus, né, falou com os apóstolos dele. Ele disse que não ia os deixar só, mas que deixaria o Espírito Santo. Então, quando Jesus ascende aos céus, né, quando ele volta para o lado do Pai, o Espírito Santo cai sobre a vida dos apóstolos. Foram eles que receberam primeiro, né, aquela manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então hoje estamos a viver o tempo do Espírito Santo. Nós hoje estamos a viver a época, né, do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá discernimento, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos convence, porque às vezes, né, quando nós ouvimos a palavra de Deus, as pessoas às vezes que não são convertidas, e nós estamos a pregar para essas pessoas e dá a impressão que nós queremos convencer. Nós queremos, realmente é o nosso interesse, mas não somos nós que convencemos. Quem convence é o Espírito Santo. Quem converte as pessoas para Deus, quem converte as pessoas para Jesus, aceitar, que as pessoas aceitem Jesus, é o Espírito Santo. Isso é trabalho do Espírito Santo. Ele é que toca no mais profundo do ser da pessoa, no coração, no íntimo, vai até onde a nossa palavra não chega, mas o Espírito Santo vai lá
e ele toca, e ele converte a pessoa, ele convence a pessoa dos pecados e faz com que essa pessoa se volte para Cristo. Porque ninguém é nada, nós não somos nada sem Deus, nós não somos nada sem Cristo. Se não fosse Jesus que veio e morreu por nós, nós estaríamos mortos, continuaríamos mortos, espiritualmente falando. Mas Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu a possibilidade de ter vida eterna. Mas para termos a vida eterna, precisamos de aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. Precisamos de aceitar e nos arrependermos dos nossos pecados. Aquilo que nós éramos antes de Cristo, antes de aceitarmos Cristo, já não podemos ser mais. Então, mas quem faz esse trabalhar todo, quem nos toca, quem nos convence com a palavra, é o Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo na nossa vida que realmente gera a transformação. Aquele incômodo que quando tu fazias uma coisa errada, eu achava, se calhar achava que estavas a fazer certo, mas vem aquele incômodo, aquele peso, aquele despertar, aquele clique. É o Espírito Santo que faz isso em nós. É o Espírito Santo que trabalha em nós. É o Espírito Santo que está ali a nos fazer lembrar, isso também tens que mudar, isso também. E nós vamos fazendo com a ajuda dele, com a misericórdia, porque sem ele, sem a misericórdia do Senhor, nada podemos fazer. Só com a nossa força não é possível. Então precisamos realmente. Então eu te aconselho, convida o Espírito Santo para viver em ti, convida o Espírito Santo para habitar na tua casa, convida o Espírito Santo para estar contigo, teu amigo, teu melhor amigo está ali contigo em todos os momentos, nas decisões. O Espírito Santo está ali para te guiar. Às vezes estamos, vou para onde? Por aqui ou por ali? O Espírito Santo orienta. O Espírito Santo está aqui a nosso serviço, vamos assim dizer, a nossa disposição. Quem está ao nosso serviço são os anjos, né? Mas o Espírito Santo está aqui à nossa disposição. Nós precisamos de aceitar, convidar Ele e deixar Ele tomar a frente da nossa vida, à frente das nossas decisões, à frente dos nossos atos, né? Que é para nós realmente, para Ele nos trazer a consciência do certo e do errado, do certo caminho certo que devemos seguir, o que devemos fazer. Então, o livro de Atos é muito especial nesse sentido, porque ele realmente vem mostrar o que o Espírito Santo fez, porque nós não éramos, não tínhamos nós não éramos dignos, vamos assim dizer, de ter o Espírito Santo. Nós não tínhamos não tínhamos essa escolha. Esse momento vem depois de Jesus estar aqui, ensinar tudo e tal. Foi morto na cruz, subiu, aí sim veio a era do Espírito Santo. Antes disso, só os reis, só os sacerdotes, só os profetas é que tinham o Espírito Santo para poder ter discernimento, porque eram líderes, né? Então precisavam do poder do Espírito Santo, que é para tomar as melhores decisões. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele deu esse tempo para nós, né? Uma vez tendo já salvação em Cristo, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo que é para poder nos orientar no caminho, nos orientar nas atitudes, nas ações que nós tomamos. Porque dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e está tudo ok, tudo resolvido, é muito fácil. É muito fácil. Difícil mesmo é nós deixarmos o nosso velho homem, né? o nosso velho caráter, nossa forma velha de pensar. Então, isso é que é difícil. Então, só com a ajuda do Espírito Santo, que é para nós conseguirmos, para um dia conseguirmos. Você começa a ver depois, né? Tipo, antes eu fazia isso, como é que agora já não faço? Meu Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito. Às vezes nem das conta de que mudaste. Então, é o Espírito Santo que age em nós. É o Espírito Santo que trabalha o nosso ser. É o Espírito Santo que nos dá discernimento, como tratar o outro. Porque às vezes estamos a pensar, estamos a falar coisas, às vezes a pessoa só fala, nem sabe o que está a falar. Não, pensa que tipo, não, só falei.
Não falei por mal, mas o Espírito Santo dá um toque. Olha, falaste mal, agiste mal, faz assim, pede desculpa, pede perdão. Então é o Espírito Santo. Por ser ele é nosso amigo. Quem faz isso é amigo, é um amigo mesmo. É que vem, que te fala, olha, estás a andar mal. Não faz isso. Faz assim, agiste mal. Então só o Espírito Santo mesmo para fazer esse trabalho em nós. E nós realmente mudarmos, né? Porque nós precisamos de testemunhar Jesus. Nós somos aqui. Nós hoje somos os apóstolos, né? Os discípulos, vamos assim dizer, de Jesus. Nós discípulos de facto. A partir do momento que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você passa a ser um discípulo, você passa a ser um seguidor. Ou seja, as pessoas têm que ver Jesus em ti, nas tuas atitudes, no teu falar, no teu agir, no teu viver. Então, quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz esse trabalhar, esse mover sobrenatural é o Espírito Santo. Então, por isso é que eu achei bem, né, por bem buscar essa palavra, que é para dar mais ênfase àquilo que estamos a estudar. E é isso. Por hoje é tudo. Amanhã vamos continuar, como eu disse ontem. Se Jesus não voltar, estaremos juntos aqui amanhã para dar continuidade à nossa leitura. E vamos continuar até Deus orientar outra coisa para fazer, né? Mas por enquanto é isso. Vamos fazer a leitura, vamos refletir na palavra, vamos orar, vamos pedir a Deus que é para o Espírito Santo, né? Para habitar em nós, habitar na nossa casa, nos dá discernimento, nos dá sabedoria. Vamos começar a pedir a mesma sabedoria que o Espírito Santo deu a Estevão. Vamos pedir a sabedoria que o Espírito Santo deu a Salomão, né? Ao rei Salomão. Vamos começar a pedir a sabedoria que esses homens tinham. Vamos pedir com a ousadia, né? A palavra de Deus diz que nós temos que saber pedir também. Então vamos pedir. Estamos a ler já aqui que aconteceu isso, os sinais e maravilhas. Vamos pedir, Espírito Santo, também quero ter sinais e maravilhas. Você pode pedir. Você também é filho. Você é filha. Amada do Senhor. Então pode pedir. E Ele vai dar, Ele vai conceder. E assim vamos caminhando para a glória. Agora, não sei se tem alguma dúvida, algum pedido de oração. Vamos abrir nosso momento de oração agora. Para encerrar a live, para não ficar muito longa. O Instagram derrubou há pouco tempo, né? No início tivemos que fazer de novo, mas estamos aqui, firmes e fortes, para a glória do Senhor. Alguém tem algum pedido de oração? Senão eu vou começar a orar. Vou orar pela vida de todos, de uma forma geral. Fechem os vossos olhos aonde tiverem, se puderem fechar, né? Se não puderem, fiquem com o olho aberto, mas estejam em oração de concordância. Amém? Amém. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te dou nessa hora, Pai Santo, por esse momento, meu Deus. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por te fazeres presente, meu Pai, em cada dia das nossas vidas, Senhor. Em cada momento, Pai Santo, que nós tiramos aqui para junto de ti, Senhor, lermos a tua palavra, Senhor, para junto de ti, Pai Santo, ouvirmos e aprendermos, meu Pai, mais de ti, Senhor. Continua, Pai Santo, a falar aos nossos corações, Senhor. Nós te convidamos, Santo Espírito, para que sejas o nosso fiel amigo, meu Pai, o nosso melhor amigo, Senhor. Que estejas sempre, Senhor, ao nosso lado, ao nosso redor, Pai Santo. Que estejas sempre, Pai Santo, em redor dos nossos filhos, meu Pai, dos nossos pais, irmãos, meu Pai, de toda a família, Pai Santo. Que o Senhor nos dê discernimento, meu Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai. Que o Senhor nos convença, meu Pai, do pecado, Pai Santo. Que o Senhor nos converta, Pai Santo, a Ti, Santo Deus. Que o Senhor, meu Pai, nos convença, meu Pai, do juízo, Senhor.
Oh, Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor toma nas tuas santas e benditas mãos, Senhor, essa noite, Pai amado, que o Senhor esteja ao nosso lado, meu Pai, que o Senhor acampe os teus anjos, meu Pai, ao redor da nossa casa, meu Pai, à frente e atrás, meu Pai, em cada compartimento da nossa casa, Pai Santo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Pai Santo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor vai de encontro, meu Pai, a cada pessoa aqui presente, meu Pai, que o Senhor vai alcance, meu Pai, a necessidade de cada um, meu Pai, que o Senhor possa suprir, meu Pai, que o Senhor possa prover, meu Pai, entra com providência, meu Pai, onde há a necessidade, Pai Santo, que o Senhor vá com cura para onde tiver, onde precisar de cura, meu Pai, que o Senhor vai com restauração para onde precisa de restauração, Pai Santo, vai, Senhor, toca no coração, meu Pai, de toda a pessoa, meu Pai, que for ouvir essa live, meu Pai, que está presente e que for ouvir mais tarde, Pai Santo. Oh, Pai amado, que essas pessoas possam influenciar, meu Pai, outros, meu Pai, para te seguirem, meu Pai, guardarem os teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, entrega a vida de cada um de nós, meu Pai, aqui presente, meu Pai, nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. E entrego, meu Pai, o resto da noite também nas tuas mãos, Senhor. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por estarem presentes. Obrigado que vocês sejam infinitamente abençoados. Infinitamente abençoados para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Continuem a refletir sobre essa palavra. Continuem a louvar o Senhor. Continuem a buscar o Senhor. Porque nós estamos aqui para isso. Aqui na terra, achas, não está aqui para ganhar dinheiro. Estou aqui. Não, é para buscar o reino do Senhor. Porque nós queremos a vida eterna. Então, temos que continuar a buscar até Jesus voltar. Amém? Fiquem na paz. Um beijo grande. Uma boa continuação de noite ou de dia. Beijo. Fiquem na paz. Um beijo grande. Até amanhã.